Olá, boa tarde, mais um dia aqui. Hoje a gente vai ver um pouquinho, na verdade a gente hoje vai ver a parte histórica de um assunto que em algum momento daqui a pouco a gente também vai ver em geografia. Então eu peço que vocês prestem atenção, porque são dois assuntos que mais uma vez, como a gente já viu em outros momentos, vão se encontrar. Hoje a gente vai falar sobre eleições. Sim, eleições. Eleições que acontecem. Podem ser. A gente vai presenciar, tá? A gente vai focar num lugar só, mas a gente precisa saber que eleições acontecem em vários lugares. Por exemplo, quem mora em prédio já deve ter presenciado eleições de condomínio. Quem está há mais tempo na escola já viu que, por exemplo, a gente tem eleição para direção. E assim por diante. Mas aqui a gente vai falar de história e do nosso sistema eleitoral. O que é o sistema eleitoral? O nosso Brasil, ele tem poderes. Pessoas que são eleitas pelo povo e que são ou deveriam ser a voz do povo nos altos cargos e nos representar mediante aos governos, né? E aqui eu vou fazer a separação, tá? Vocês vão ver sim na folhinha de hoje os cargos. Nós vamos falar dos cargos por alto, porque depois a gente vai voltar em cada um e quando é que cada um entra, o que cada um faz, mas isso é outro dia, em outra disciplina. Mas hoje a gente vai contar um pouquinho de como isso aconteceu. Sim, no Brasil, a cada 4 anos, calma, presta atenção, porque se não prestar atenção no que eu tô falando agora, vai ficar confuso. A cada 4 anos se tem eleições no país. Sendo que, na verdade, a gente tem de 2 em 2. Que eu não entendi nada. Sim. Lembram que eu falei que nós tínhamos cargos diferentes? Pois é. Uma vez a cada 4 anos, como nós tivemos no ano passado, nós elegemos os cargos municipais, que são prefeitos e vereadores. Daqui a 4 anos, no caso, 4 anos do ano passado, né? Em 2024, teremos outra vez eleições municipais. Lá em 2018, 2 anos antes, nós tivemos as eleições nacionais, onde nós elegemos deputados estaduais, federais, alguns senadores, porque o senador ele é um cargo ali que ele muda um pouquinho de característica, e quando a gente chegar na hora de falar desses cargos, eu explico a vocês o porquê, e principalmente o presidente da República. É preciso ressaltar rapidamente nesse momento que nem sempre um país tem um presidente. Nós temos um presidente porque nós somos presidencialistas. Em alguns países, como a Inglaterra, a Alemanha, nós temos o parlamentarismo, onde eles, no caso, elegem o seu primeiro-ministro. Aonde entra a questão da história? No Brasil, nem sempre nós tivemos isso que a gente chama de democracia.
o povo ter o direito de votar, de eleger o seu representante. Durante muito tempo, você precisava ter certas características, como ser alfabetizado, ter uma quantidade X de dinheiro, de terras, para poder votar. Depois passou um tempo, entre aspas, todos passaram a ter direito a votar. Só que a coisa era meio complicada, porque o que acontecia? E, pasmem, gente, a gente vai chegar num ponto que eu vou citar pra vocês uma coisa muito triste, tá? Por exemplo, você trabalhava pro Zequinha, dono da Fazenda X. E o Zequinha, dono da Fazenda X, ele tinha lá o candidato dele a deputado, ou ao que fosse. O voto era aberto, você ia lá e escrevia num livro qual era o seu voto. Se você não quisesse perder o seu emprego, você tinha que votar no candidato que o Zequinha mandou. E depois o Zequinha ia lá conferir quem votou no candidato dele. Esse era o chamado voto de cabresto. Cabresto, para quem não sabe, é aquele tapa-olho que é colocado no cavalo para que ele não olhe para os lados. Então não é nem que a pessoa não tivesse vontade ou que ela não conhecesse uma outra pessoa. Ou ela votava no candidato do patrão, ou ela perdia o emprego. Apenas em 1932 é que o voto passa a ser secreto. Cria-se uma cédula, um pedacinho de papel, onde você não precisa escrever seu nome, seu endereço, nada. Você vai lá, escreve o seu nome, escreve o nome do seu candidato, a vaga que você que está sendo, né, pleiteada naquele momento, bota na urna e depois as urnas são elaboradas. Havia fraudes? Com certeza, gente. Até hoje se fala muito em fraude no Brasil. E a gente pode abrir aí um parêntese e comentar que a gente teve recentemente nos Estados Unidos, vamos sair aqui da nossa bolha e achar que isso acontece com a gente. Com a saída do Trump, lá eles têm um sistema totalmente ímpar, completamente diferente de eleição, tá? Onde você pode votar pelo correio, você não precisa ir até a zona eleitoral. Você pode votar pelo correio, você tem dias para votar. Enfim. E o Trump saiu batendo o pé, dizendo, questionando. Não fez lá o que aqui no Brasil é a cerimônia de passar a faixa. Lá eles têm, como tem a Casa Branca, como a gente tem aqui no Brasil o Palácio do Planalto, isso que lá era para eleição para presidente, tá? Aqui a gente tem a cerimônia de passar a faixa, que eles têm a faixa de presidente. Lá eles têm a cerimônia de entregar a chave, porque o presidente vai morar na Casa Branca durante 4 anos. O Trump não entregou. Porque ele saiu questionando, dizendo que tinha fraude. Então essa coisa de achar que só brasileiro cria caso, não. Todo mundo cria caso em algum momento. Tá? Mas vamos voltar aqui para nossa realidade. Essa situação, esse movimento da eleição de vocês aí que tem o quê? 9, 10, 11 anos, obviamente não conhecem esse cenário em que acontecia até a década de 1990, quando as urnas ficavam cheias daquelas cédulas, ia-se para grandes ginásios, abriam-se essas urnas, ficavam ali os fiscais do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, ficavam os fiscais
de cada partido, contando mão a mão todos os votos. Então essa coisa que a gente vê hoje na televisão de o voto acaba às 5 da tarde e às 8 da noite todo mundo já sabe quem foi eleito, gente, isso é coisa de pouco mais de 20 anos. O que é muita coisa. Mas pra gente que é mais veaco, né, não. A gente pegou ainda essa fase de esperar dias e dias e dias pra saber quem era, e aí se alguém questionasse, ia lá, recontava. E tinha que recontar, dependendo, por exemplo, se fosse uma eleição a presidente, tinha que recontar no país todo. A urna eletrônica, ela vai surgir, como eu falei, na década de 1990. Para vocês terem uma ideia, eu tirei meu título de eleitor com 16 anos, em 1994. Eu ainda peguei uma eleição com a famosa cédula. Quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito. Eu não sei se foi na primeira ou na segunda eleição dele, mas eu ainda votei em cédula. Pois é, tenho essa caradinha de boneca, mas eu sou velha, tá? E em 1996, a urna eletrônica é implantada no Brasil. Muitos países ainda não confiam na nossa urna eletrônica. Como todo sistema eletrônico, é óbvio que ele é um sistema plausível de falha, tá? Não, eu posso defender? Não posso, não entendo nada de tecnologia, eu sou professora. Mas eu acho que ele é tão falho quanto você trocar um saco de cédula por outro. Isso é um achismo meu. Aí é opinião by Juliana. É Juliana falando. O importante hoje é a gente memorizar que houve um momento em que nem todos tinham esse direito de votar. Principalmente, gente, olha só. A gente fala aqui, né, do momento em que o voto deixa de ser um voto de cabresto. Por que eu falei para vocês guardarem essa informação? Se você for lá pro interiorzão, principalmente do Nordeste, infelizmente você ainda encontra essa situação. Não é raro, logo depois de uma eleição, você ver na televisão reportagens de pessoas, famílias, dizendo: olha, meu familiar vota na seção X e eu sei que eles votaram em mim. Eu, pelo menos, votei em mim. E não tem nenhum voto em mim lá. Pode ser, você pode até dizer que a minha família, a tua família falou que votou em você, mas você, desculpa, tua família não votou em você. Mas eu votei em mim. E aí, até você provar, gente, geralmente são candidatos pequenos, que não tem força para brigar. Então, a gente pode dizer que o voto de cabresto ainda existe no Brasil? Sim, ainda existe. Temos provas ali, papel, impresso? Não, infelizmente não temos. Seria muito bom, mas não temos. E temos uma coisa muito assim pra gente arrematar, que é um marco histórico que acontece em 1924, que é quando as mulheres passam a ter direito a votar. E aí é um capítulo à parte da história, é uma vitória das que eram chamadas de sufragistas, que a gente ainda vai falar nelas, mas vai falar bem lá pra frente, tá? O importante hoje é a gente entender a importância da eleição, o que é, o que não é na eleição. Por quê? A gente escuta, toda eleição é a mesma coisa.
toda eleição eu escuto a mesma lenga-lenga. Vamos todos anular porque 50% mais um provoca uma nova eleição. Mentira. Mentira. Quem é eleito? Aquele que tem o maior número. Isso tudo vocês vão encontrar por escrito aqui embaixo, tá? Aliás, de antemão, peço desculpas, mas essa foi a melhor, menos pior folha com qualidade, com todas as características que eu encontrei. Eu sei que a qualidade dela para vocês copiarem vai estar muito borradinha. E eu sei que vocês vão encontrar dificuldades. Então, de antemão, eu já tô pedindo desculpas. Eu sei que ela tá ruim, vai ser difícil, tá? Mas eu peço desculpas, eu sempre procuro a melhor qualidade, porque eu sei que enviar não é a mesma coisa que a gente tá na sala de aula, passando aqui, escrevendo. Vocês me perguntaram, tia, o que tá escrito ali? Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. Então, essa folha eu tenho ciência que tá bem borradinha, tá bem borradinha. Eu ainda tentei limpar, e esse foi o máximo que eu consegui, que desse pra ler, mas não estivesse borrado. Mas, voltando à questão do quem é eleito e por qual voto. Imaginem uma sala com 50 alunos. A sala de vocês tem 40 alunos. A gente tem que fazer uma eleição de representantes de turma. A gente tem a Joaquina e o Mariano. Caso vocês não saibam, nós não temos nenhuma Joaquina e nenhum Mariano na nossa sala. Se nós somos 40, que na verdade é um pouquinho mais, nós teremos 40 votos. Show? Show. Todo mundo vai votar. Inclusive a Joaquina e o Mariano, porque eles votam. Podem votar em si, como eles podem votar em outro. Um no outro. Vai saber, né? Pois bem. Vamos supor que tem uma patotinha na sala, um grupinho, que não gosta nem da Joaquina, nem do Mariano. Essa patotinha é de, sei lá, 20 alunos. E eles resolvem que, vamos fazer o seguinte, vamos anular o voto. Vamos votar em branco. Essa é a nossa forma de protesto. Sabe o que eles vão conseguir? Fazer com que os outros 20 votos sejam os chamados votos válidos. Eles aumentam as chances, dependendo de quem tiver a preferência da turma, entre o que eu tinha dito? Joaquina e o Mariano de ganharem. Não, ninguém na turma gosta. Só o Mariano tem um amigo. Nem a Joaquina não tem ninguém. Então só vai votar. A Joaquina vai votar o Mariano e o amigo do Mariano. 3 votos contra 37 votos ou branco ou nulos. Quantos votos válidos eu tenho? 3. 2 do Mariano, 2 no Mariano e 1 na Joaquina. 3 votos válidos. Quem se elegeu? Mariano. Tinha mais 37 pessoas se anularam. Exatamente, perderam a chance de tentar. Então, muito cuidado com o que vocês veem por aí quando vierem eleições. E mais uma vez grifando, gente. Eleição é sempre de 4 em 4 anos, sendo que se em 2018 nós votamos para presidente, deputado federal, deputado estadual, em 2022 essa eleição voltará a acontecer.
Não passou 4 anos. Ano passado, 2020, nós tivemos as eleições municipais, que são independentes. Nós votamos para prefeitos e vereadores. Isso quer dizer que só em 2024. Por isso que acaba ficando de 2 em 2 anos. E a gente tem a impressão que é muito mais rápido. E é. Acaba que de fato é. É um assunto que é bem complicado, é bem polêmico, se a gente for levar. Ainda mais nesse mundo polarizado que a gente está vivendo agora, em que eu sou João, eu sou Maria, eu sou José. Então, tentem se ater, por favor, à parte histórica, ao que é importante para nós nesse momento. O arquivo vai estar em seguida desse vídeo. E a gente ainda vai voltar nesse assunto, como eu falei, falando especificamente, apesar de que já tem nessa folhinha, os cargos, tá? E as suas funções. Mas a gente vai falar de novo nesses cargos, funções. E lembrar, gente, que olha só, assim como o cara do hospital, nós, professores, somos funcionários públicos. Nós fizemos uma prova, fomos aprovados, chamados. Todo político é um funcionário público. Eles são funcionários de vocês e não o contrário. Então, se alguma coisa não tá boa, vocês têm direito. Nós todos temos o direito, sim, de cobrar. Nós os colocamos lá e nós temos o direito de tirar. Mas isso é uma outra conversa. Um beijo e até a próxima.